Olá, gente. Seguimos então para mais uma aula de geografia hoje, certo? Vamos na página 338 do livro de vocês, o módulo 4. Esse é o capítulo 7, certo? Então, nós já falamos aí sobre os transgênicos, as partes positivas, e na próxima aula a gente vai continuar aí sobre os transgênicos, falar sobre as partes negativas, tá bom? Passamos então para a pecuária. Então vamos falar sobre a pecuária. A pecuária é a criação de gado, animais. Então pode ser tanto gado como vaquinha, boizinho, a vaca para leite ou para corte, né? Corte é matar para comer a carne, certo? E leite para produção do leite em si. E você pode ter também a pecuária, ela não é só destinada à vaca, gado, né? Ele também pode ser para, na verdade, qualquer tipo de animal produzido, tá? Então, seja cabra, ou qualquer outro animal, ovelha, cabra, porco, galinha, tudo é pecuária, certo? Então, nós temos dois tipos de pecuária. A pecuária intensiva e pecuária extensiva, certo? Então, pecuária extensiva vem de extensão. Então, é relacionada a uma produção muito grande, uma extensão muito grande, ok? Nisso, nós temos aí, são animais criados soltos, numa extensão de terra grande. Então, mais para criação de gado bovino, principalmente, o gado bovino que é criado solto. Então, você precisa ter estipulada aí a quantidade de gado para aquela área, né? Por que isso? Porque o gado, ele consome muito ali o capim. Então, precisa ter o capim necessário para poder satisfazer o gado e não precisar entrar com produtos como a ração, né? Ou silo, ou algum outro tipo de alimento para o gado. Porque quando se entra com outro tipo de alimento para o gado, você está gastando. Então, essa pecuária extensiva, ela vem, na verdade, com o sentido de utilizar a própria natureza, o que tem ali o pasto, né, como fonte de alimento, sem precisar passar por um outro tipo de alimento, né? Porque você vai estar gastando mais. Então, é um gado que ele vai demorar mais tempo um pouco para poder crescer, para poder se desenvolver, do que tendo ração e várias outras coisas, certo? Tantas tecnologias. Então, extensivo, a maior parte no Brasil, na verdade, é utilizado pela criação de gado extensivo, que utiliza áreas gigantescas do Brasil para o gado, sendo que, na verdade, você poderia colocar aquele mesmo tanto de gado em áreas menores e utilizar essas outras áreas que eram para gado para poder ter produção agrícola, por exemplo, sem ter desmatamento e destruição de mais áreas no Brasil, né? E aí, não se faz isso por falta de tecnologia e tem que ter um investimento muito grande, certo? Então, a pecuária intensiva já é essa pecuária em que o gado é confinado. De que forma que o gado é confinado? O gado, ele é colocado em um território menor, em uma área menor, e ele tem toda a infraestrutura em volta. Em que sentido? Tem infraestrutura no seguinte: você tem uma alta tecnologia empregada, você tem são gados acompanhados por veterinário constantemente, tem tratamentos específicos, aumento da produtividade, certo? Então, esse tratamento específico, aumento da produtividade, tudo em relação para poder aumentar aí a quantidade, o gado cresce muito mais rápido, em um tempo menor, certo? E aí ele cresce mais rápido em um tempo menor
para poder fazer com que esse gado consiga ter uma lucratividade, né? O gado não, mas a pessoa que tem ali esse gado tem uma lucratividade maior. Tá bom? Então, você tem a quantidade de água necessária, estipulada ali certinho, né? Para o gado, disponível para o gado. Tem a quantidade de ração ou de silo, de quantidade de sal específica, bonitinha ali, separadinho, para aquele gado, aquela quantidade de gado. As vacinas muito bem aplicadas, até mesmo as fezes do gado são destinadas para lugares específicos, porque senão a fezes ela pode causar doenças, né, no gado. Então, eles têm uma destinação específica para poder evitar que tenha doenças sendo proliferadas ali, tá certo? Então, são formas de ter a pecuária. Tem a intensiva e a extensiva. Intensiva, você tem intensidade naquela produção. Extensiva, você tem o quê? Uma extensão de terra muito grande e o gado é criado solto, certo? Então, no Brasil, nós temos mais o gado de produção extensiva. Nos Estados Unidos, de produção intensiva, ok? Isso daí vai diferenciar em questão da produtividade, se o gado vai ser, ele vai crescer mais rápido e chegar ao ponto de ser abatido mais rápido, tá bom? Isso vai fazer diferença. Olha só, aqui no livro de vocês tem a imagem demonstrando isso. Então, nós temos aqui essa primeira imagem, que é o gado extensivo, produção extensiva. Você tem uma extensão de terra muito grande e os pinguinhos de gado, cada um no cantinho lá assim. Já aqui, ele é intensivo. Você tem cercas, tá bom? E esse gado fica confinado. Esse gado fica nesse lugar aqui específico, ele vai receber aqui a ração, a água necessária, os insumos todos que ele precisa aqui, tá bom? Em questão de, qual que é melhor? Depende muito. Se você tem um grau de investimento maior para ser um gado de produção intensivo, você vai ter lucratividade também. Mas se você não tem condição financeira, como muitos produtores rurais, acaba sendo a quantidade gigantesca de gado, né? Dependendo. Você coloca numa produção extensiva, você pode precisar de terras muito grandes, áreas muito grandes, para poder ter aquela produção ali de uma forma satisfatória, né? Então vai depender muito aí o que vai ser melhor para cada produtor rural, tá bom? Então, eu acho que eu já falei tudo a respeito dessa página 338, né? O Brasil ele se destaca também como um dos maiores produtores de gado de carne bovina do mundo, tá? A maior parte dos animais é criada de modo de produção de pecuária extensiva, que emprega baixo nível tecnológico. E aí nessa fotografia demonstrando a criação de intensiva, né, do gado, ele é mais nos Estados Unidos, o que está até aí no livro de vocês, e parte significativa da produção aí, ó. Nós temos os animais criados na pecuária intensiva, ela ganha mais peso por dia no período de abate. Ele leva menos tempo para ser atingido também. Então, ele vai ganhar mais peso por dia do que sendo numa produção extensiva, tá? Intensiva, ele ganha mais peso, mais rápido, vai chegar a abate muito mais rápido. Então, acaba lucrando dessa forma mais. Tá? Vem cá, meu amor. Tudo bem, vai resolver, tá? O que foi, meu amor? Pronto. Olha lá, dá oi para os meus alunos lá, ó. Vem cá um pouquinho. Mamãe tá gravando aula. Oi. Vamos lá? Mamãe continuar o conteúdo um pouquinho? Ó. Acabou de acordar, né, Arthur? Tá tudo bem. Você quer uma mamazão?
Tá, meu filho, já já resolve. O extrativismo e os recursos da natureza. Olha aqui, ó, um tratorzão. Então, estamos na página 340, tá? O extrativismo é a atividade de extensão, de extração de recursos da natureza, tá? Então, você tem extrativismo aí, ó. Ele pode ser classificado em extrativismo animal, vegetal e mineral. O extrativismo animal é aquele que você faz extração da fauna, muito utilizado, por exemplo, para extração de peixinhos, né? Então, os peixes é um tipo de extrativismo animal, certo? Os outros tipos de animais que tem na fauna toda, ele é proibido de ser extraído aqui no Brasil. Existem alguns países em que eles podem realmente fazer. Em alguns lugares, quando tem muita quantidade de animais, é uma proliferação muito grande, também chega a ser permitido, naquele lugar especificamente, tá bom? Então, esse é o extrativismo animal. Então, vai lá na vovó mamar, tá bom? Vovó, arruma o mamazão. Eu quero aquele carrinho. Vai lá, vovó arruma pra você. A mamãe já já termina, tá bom? Dá beijinho aqui, mamãezinha. Pronto. Dá tchau, Ciano. Tchau, gente. Pronto. Então, o extrativismo vegetal, ele é a extração de recursos da floresta. De que se forma? Ele pode ser da madeira, pode ser do coco, de alguma... de aromas, flores, coisas do tipo. Então, é o extrativismo vegetal, tá? Existem, sim, pessoas as quais vivem da floresta, por exemplo, a seringueira, né? Utiliza-se aqui a extração da borracha, certo? Você tem a extração de recursos minerais também. A extração de recursos minerais, ele é pelo processo de extração através de grandes máquinas, muitas vezes, em que precisa fazer ali essa extração, essa retirada. Ô mãe, leva ele, por favor. Mãe, fica aí não. Então, nós temos aí o extrativismo mineral e a retirada dos minérios do subsolo, né, que geram a base da economia de muitos países, inclusive. No continente africano, a base da economia vem da extração de minérios. E ela pode ser tanto em relação, por exemplo, o petróleo é um minério, né? Minério a gente já estudou, mineral e minério. Mineral o mineral, né? É aquele que vai formar a rocha e tal. Quando a gente fala de minério, nós estamos falando o quê? De um mineral em que ele tem um valor econômico. Ele tem valor econômico de venda, certo? Então, ferro, ele é um mineral, mas ele se tornou o quê? Um minério, o qual ele passou a ter um valor econômico, certo? A sua extração, ele é vendido para poder ter uma produção, né? Então, nós temos aí, esses são produtos primários da economia. Vocês lembram? A gente já falou sobre a agrícola, sobre a pecuária. Pecuária nós temos dois, que é intensiva e extensiva, certo? E nós temos a extração, o extrativismo, tá? O extrativismo ele pode ser animal, vegetal ou mineral, certo? O extrativismo vegetal, o extrativismo animal é o que? É retirada da natureza aquele tipo de animal, tá bom? Extrativismo vegetal, retirada da vegetação ou retirada de um coco, algo da vegetação, algo mesmo da natureza, tá? E o extrativismo mineral, a gente não produz isso, certo, gente? Então, esse extrativismo mineral, ele é retirada desse minério da natureza para poder ter uma indústria, industrialização. Então, as fontes de minérios, ele não se encontram distribuídas de maneira uniforme no planeta, tá? Tipo, em todo o planeta vai encontrar ouro ou diamante, coisas desse tipo. Não, você tem lugares específicos que você encontra mais, outros você encontra poucos e outros lugares não existe nenhum tipo de minério.
Ou existe só um tipo de minério, não existe outro, certo? Então, a exploração de recursos minerais, ela transforma as paisagens de maneira intensa, tá? E causa fortes impactos ambientais, que são estudados aí, os impactos ambientais nós vamos estudar no próximo capítulo, tá bom? Então, essa imagem está demonstrando aí que é a produção do sal de cozinha. E aí você tem as praias e elas se separam, fazem bolsões separados aí, como vocês estão vendo na imagem, na página 340, tá? Eles fazem essas como se fossem piscinas realmente separadas aí. E aí vem a maré, aumenta um pouquinho, deixa essa água aqui e abaixa quando a maré tá baixa, né? E aí você tem o quê? A água vai evaporando. E no que a água vai evaporando, você vai ter a extração desse sal de cozinha, tá bom? Então, a utilização aí. Então, você precisa de áreas planas para poder fazer isso. Precisa de uma área que não chova, não pode chover, porque senão vai juntar esse sal aqui na água e acabou, não vai ter como ter a extração dele, né? Então, não pode chover, tem que ser plano. Tem que ser um lugar que venta bastante para poder ajudar na evaporação até dessa água, ajuda para poder ser mais rápido o processo. Precisa ter água do mar. Não adianta você querer fazer extração de sal marinho no meio do cerrado, né, gente? Aqui na nossa região não tem mar. Então tem que ser no litoral para poder fazer isso, tá? Então são vários fatores específicos para poder conseguir fazer essa extração. Então, se é uma área que tem muito morro, muita declividade, você não vai conseguir fazer isso de forma eficiente, né? Então, o extrativismo vegetal e animal. Extrativismo vegetal e animal são atividades econômicas que devem ser realizadas respeitando-se as ambientalidades, as coisas que tem na própria natureza, né? Por exemplo, o látex. O látex, a árvore tem que continuar lá e eles vão fazer um risco na árvore e vai tirar aquela seiva da árvore, que vai se tornar a borracha, tá? É o látex. Então, essa árvore seringueira, ela, nessa extração, ela vai continuar viva, ok? A extração do coco do babaçu ou coquinho, você tem aquela semente, a castanha do Pará. A castanha do Pará também é uma forma de extração vegetal, tá bom? Então você precisa da árvore ali, que ela continue sendo preservada, a mata continua sendo preservada para você fazer a extração vegetal, né? No caso, não da vegetação em si, de acabar a floresta, matar tudo, desmatar tudo, não. Ele é no sentido de pegar as frutas, ok? Então, por exemplo, o pequi é extração vegetal, certo? Tem vários tipos de frutas aí que nós consumimos em que são extrações vegetais, certo? A vegetação animal também precisa ser preservada e tomada muito cuidado. Até mesmo a questão desses animais, o peixe. O peixe ele tem um período de desova, ele tem um período em que ele vai subir o rio e colocar ali seus ovinhos de peixinhos para poder ter mais peixinhos. E se não for respeitado isso, você vai causar o quê? A extinção. Acabar com aquela espécie de peixes. Tá certo? Isso não é legal, de forma alguma, né? Então, o extrativismo, ele deve ser utilizado de forma muito consciente, com muito cuidado, tá bom? A gente precisa ter essa noção para poder pensar dessa forma. A natureza ela vai estar lá intacta e nós temos que deixar ela e pronto, acabou. Sim, seria bom, ok. Mas também tem a necessidade do ser humano de ter a sua forma de utilização daquilo dali, como ter uma lucratividade, como ter um meio de sobrevivência, de sobreviver realmente. E como que vai sobreviver com a floresta e você não poder usar o que tem ali? Você pode usar, mas de forma consciente, respeitando o que a natureza tem. Os índios faziam isso. Eles utilizavam da natureza o que eles precisavam, mas eles respeitavam os ciclos naturais, né? O período de desova do peixe, para poder pescar menos, utilizar outro tipo de animal, fazer uma plantação
para poder não ter a extração ali daquele meio, certo? E não degradar de uma forma em que seja talvez até irreversível, dependendo da situação, de gerar extinção, de não existir mais aquela espécie, tanto animal como vegetal, ok? Sustentabilidade. O que é uma sustentabilidade? Eu queria estar numa aula presencial com vocês para poder explicar exatamente o que é sustentabilidade. Sustentabilidade significa você utilizar a natureza, certo? Atualmente, para poder você ter o seu desenvolvimento econômico e financeiro, mas você garantir que futuramente as próximas gerações também possam utilizar daquela natureza. Então, você utilizar de uma forma consciente e de uma forma de preservação também, tá? Por exemplo, seringueiras. As seringueiras, elas foram... foi um período, né? Chico Mendes, principalmente, que foi o principal aí. Nós vamos estudar mais sobre ele ano que vem, tá? Mas ele foi um homem em que ele acreditava que a floresta amazônica tinha sim uma riqueza muito grande, era muito mais rica, ela é muito mais rica em pé do que devastada. E aí você tem uma cultura em que a devastação da floresta gera mais riqueza. Então, contrapartida, você tem produtores rurais que querem devastar a floresta para colocar um monte de gado, ou então de soja, que seja, ou cana-de-açúcar, e de outro lado, uma população em que quer preservar a natureza para poder ter riqueza dela através da extração do látex, que é algo supernatural. Lá no meio da floresta tem um monte de seringueiras. E você pode fazer a extração e utilização disso e a venda, né? Então, Chico Mendes foi um período em que ele reivindicava e falava a respeito do mundo todo sobre a floresta amazônica e a importância desse látex, né? A importância, o látex, ele é utilizado, gente, principalmente na produção do pneu, tá? Da borracha. Então, o pneu, ele é feito tanto com látex, né? Que é extraído da seringueira, que é a borracha, junto com petróleo. Então, eles fazem uma forma de vulcanização, que chama, que aí você mistura os dois compostos de uma forma para poder gerar o pneu, tá certo? E aí, o látex era uma forma realmente de poder proteger a floresta, né? Você ter uma forma de utilizar dessa floresta de um valor econômico, financeiro, e você manter ela viva, manter ela produzindo, manter ela intacta, inteira, né? Não intacta porque vai ter intromissão do ser humano, que vai lá retirar e tal, né? Utilizar essa floresta. Porém, você vai manter ela em pé, né? É a forma correta de se acontecer. Isso se chama sustentabilidade. Você ter o sustento da sua geração atual e manter com que futuramente as gerações futuras também possam se sustentar daquela mesma fonte, certo? Então, passamos aí para o setor secundário da economia. Lembrando, recapitulando, setor primário da economia, ele tem agrícola e pecuária, que vira agropecuária, certo? Lembrando que agrícola e pecuária, a pecuária pode ser intensiva e extensiva. Extensiva é a extensão de terra que tem menos manuseio, menos necessidade de ter tantas tecnologias, né? Extensivo, o gado é criado solto, e intensivo, em que você tem o gado em confinamento, em que ele é no lugar menor, e nesse lugar menor ali, com aquele tanto de gado, muito gado, você vai ter uma intensificação nessa produção. Como? Colocar o insumo necessário, com mais vacinas, com mais tudo bem reguladinho, quantidade de coisas que o gado precisa para sobreviver e crescer mais rápido também. Para ir para o abate, para poder já liberar espaço, ter mais lucro para poder colocar outro gado ali, tá? Isso é pecuária intensiva, extensiva de extensão de terra. Aí passamos para extrativismo, setor primário ainda da economia.
agrícola e pecuária e extrativismo. O extrativismo ele é dividido em 3. Extrativismo mineral, vegetal e animal. Certo? Mineral são os minérios. Vegetal são as plantas, principalmente as folhas, frutas, flores que são extraídos da planta. E animal são os animais, tá bom? Então, são os animais em geral. E nós temos aqui no Brasil questão de pessoas que moram lá no Ribeirinhas, no Rio, só se sustentam através da extração do peixe que mora ali, por exemplo. Então, sim, você tem extração, é permitida a extração animal. Tirando isso, se você matar um bicho silvestre, você pode sim ser preso por ter matado um bicho silvestre. Isso não é legal. Você matar o bichinho ali e ele vai ter cobra, coati, onça do mato, lobo-guará e vários outros animais, né? Eles devem ser preservados. Graças a Deus temos essa conscientização atualmente. Não é todo mundo que realmente segue a risca, né? Tipo, muitas pessoas não seguem, na verdade, né? Mas você tem leis que permitem que esses animais sejam preservados, né? E deve ser cada vez mais conscientizado e introduzido isso na população em si, tá bom? Aí, nós vamos entrar para o setor secundário da economia e depois terciário. O setor secundário, eles são as indústrias. Então, o setor primário, você vai lembrar de matéria-prima. É o que vai gerar o quê? A matéria-prima, o que vai ser manufaturado depois, o que vai ser industrializado depois. Então, o setor secundário, ele necessita da matéria-prima, ele necessita do setor primário, ok? Setor primário que a gente já falou quais são, e aí nós vamos entrar no setor secundário, que é a indústria, que vai utilizar essa matéria-prima e vai modificar ela com tecnologias para poder se tornar um outro material diferenciado, tá bom? Então, nós vamos na próxima aula aí falar sobre a questão das matérias do setor secundário, certo? Setor secundário e setor terciário, ok? Então, nós terminamos hoje o setor primário da economia, certo? Deixa eu colocar aqui, já deixar... Então, essa é a aula sobre o setor primário da economia. E até semana que vem, gente, com a nossa aula presencial, que nós vamos começar aí o setor secundário da economia. Certo? Então, é isso aí. Até a próxima aula. Tchau, tchau, gente. Até mais.